Bora resolver essa questão do Enem 2025, uma questão de eletrodinâmica, e ela traz a seguinte ideia. Ela fala sobre ali aparelhos, equipamentos eletrônicos domésticos de baixa potência elétrica e que possuem corrente contínua. Para alimentá-los, existe uma fonte externa embutida que transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes e levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere o equipamento então de resistência elétrica RC, que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor RP de potência adequada se faz necessária. Então ele pergunta a configuração do circuito, ou seja, essa nova resistência que você vai adicionar, ela vai ser em paralelo ou em série? Essa é a primeira pergunta. E qual que é o valor do resistor de proteção, né? Qual que vai ser o valor dele em relação ao valor RC, que é o valor inicial da resistência ali do equipamento. Bom, aqui você já poderia eliminar logo de cara duas alternativas, porque pensa aqui junto comigo, tá? Se eu tenho um determinado circuito, que é o que a questão vai trabalhar ali contigo, tá? Imagine, então, esse circuito desenhando aqui. Olha só. Saiu um pouquinho bugado, pera lá, vamos lá. Beleza, tá? Saiu fechado, não era nem pra sair fechado esse circuito aqui, pera aí. Vamos lá, agora sim, tá? Bom, eu tenho aqui um determinado circuito. E aqui eu tenho a minha resistência. Essa resistência é chamada de RC, que é a resistência do aparelho, tá? Esse aparelho, ele funciona sempre a um determinado valor de tensão, que a gente pode chamar de X, certo? A questão fornece a ideia para você de que esse aparelho está sendo submetido a uma outra tensão, que é 20% superior, ou seja, é uma tensão 1,2x, ou seja, é uma tensão que é superior. Para proteger, sabendo a ideia de que a corrente é contínua e ela é constante, ela não vai mudar aqui, é adicionado então um novo resistor. Então eu tenho que adicionar um novo resistor ali, o equipamento de resistência, para que esse resistor RC receba apenas o valor X de tensão. Trabalhar com esse valor X eu acho mais difícil e confuso. Na hora da prova, eu preferi muito mais, ali do Enem 2025, transformar em valores. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, imagine que aqui eu tenho um resistor, uma fonte, né, de tensão ali, eu tenho 100 volts que sai daqui. Então aqui eu vou ter lá 100 volts, beleza? Opa, aqui eu vou ter lá 100 volts, aqui eu vou ter 100 volts. Então esse aparelho RC, ele funciona ali com 100 volts, beleza? É isso que eu coloco todos os pontos ali. Então esse aparelho RC funciona com 100 volts. Ele está ali agora conectado a uma tensão que fornece para ele 20% a mais, 20% a mais de 100. Então ele vai receber não 100 volts, ele vai receber 120 volts. Então ele recebe ali 120 volts. Então aqui vai ser 120, aqui vai ser 120, aqui ele recebe 120. Qual que é a ideia? Você adicionar uma resistência para que eu tenha uma queda de potencial na primeira resistência de proteção e aí esse aparelho RC ele receba apenas o que eu quero, que é os 100 volts. Por isso que eu não posso adicionar algo em paralelo, porque olha só o que acontece se eu adicionar em paralelo. Se aqui esse aparelho RC, eu quero que ele receba uma tensão aqui de 100 volts e o que está sendo fornecido é 120 volts, aqui vai ser 120, aqui vai ser 120 e aqui também vai ser 120, tá certo? A corrente se divide e aqui eu tenho os mesmos potenciais. Então os dois resistores vão ser submetidos ao mesmo potencial. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então eu não posso adicionar o resistor em paralelo porque ele não vai proteger esse resistor. Ele só vai proteger se ele estiver aqui na frente, porque daí ele vai provocar uma primeira queda de potencial e aí esse resistor vai ser submetido ao potencial restante, ao potencial que sobrou. Então eu tenho que ter a primeira queda de potencial, beleza? Então aqui tanto a letra A quanto a letra B estariam erradas justamente pela posição do aparelho, né? Que é o primeiro ponto aqui. A configuração adequada, tanto a A quanto a B estão erradas. Precisa ser em série. Agora, a análise que eu preciso fazer na alternativa é justamente saber quanto que eu tenho que ter de queda de potencial. Saber ali justamente quanto que vale a resistência desse resistor RP, tá? E aí como é que você poderia fazer? Pegando esse mesmo circuito aqui, tá? Vou pegar ali a mesma ideia dele e vou desenhar aqui do lado para que a gente possa fazer. Então digamos que eu pegue esse circuito, digamos que aqui então eu tenho
120 volts, que está sendo fornecido. Aqui, então, eu vou ter a primeira resistência RP, de proteção, e aqui eu tenho a minha resistência do aparelho, RC. Então, aqui eu vou ter 120 volts, aqui eu vou ter 120 volts, e quanto que eu quero ter exatamente aqui nesse ponto para submeter esse aparelho RC? Eu quero ter aqui exatamente 100 volts. Então, qual foi a queda de potencial que eu tive aqui entre esse potencial A e esse potencial B? Aqui eu tive uma queda de potencial de 20 volts. Então, aqui seria o primeiro raciocínio que você deveria ter. Aqui eu tive uma queda de potencial de 20 volts, certo? E aqui eu tive uma queda de potencial de 100 volts, beleza? Aqui eu tive uma queda de potencial de 100 volts, aqui é 0 volts, aqui é 0 volts. É esse raciocínio que você deveria ter. Agora, para saber o valor aqui de RP, você pode pensar de várias maneiras. Na hora da prova, a única coisa que eu pensei foi o seguinte, eu tenho essa fórmula R, né, que é a resistência, a fórmula do Rui, é U sobre I, ou seja, diferença de potencial sobre I. Se I é constante, ali se eu passasse multiplicando, eu poderia dizer que isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, U é igual a R vezes I, certo? Se o valor de I ali é constante, então a diferença de potencial é exatamente igual à resistência. Se eu aumentar a diferença de potencial aqui em 5 vezes, a resistência vai aumentar em 5 vezes. Se a diferença de potencial aqui foi aumentada em 20%, aqui vai aumentar em 20%. Se U aqui é igual a R, então se U vale 20, a resistência vale 20. Poderia pensar exatamente dessa maneira aqui. Você poderia provar isso aqui, inclusive, matematicamente. Eu poderia colocar assim, tá? Se a questão pede o valor de RP relacionado a RC, ela quer uma igualdade, né? Então, como é que eu trabalho com uma igualdade? Eu vou trabalhar com uma igualdade fazendo exatamente dessa maneira. O valor ali da diferença de potencial, vou colocar aqui a resistência RP vezes I, sobre o valor de U igual a resistência RC vezes I. Não precisaria disso, você poderia acertar a questão somente com a análise ali do circuito. Aqui é só para você querer provar. Substitua os valores. Qual que é o valor de U aqui quando eu tenho essa resistência RP aqui? Qual que é o valor desse U? Bom, o valor desse U aqui eu posso colocar que é a queda de potencial, ou seja, a diferença de potencial em que a resistência RP está submetida, que é igual a 20. E qual que é a diferença de potencial que a resistência RC é submetida? 100. Ou seja, eu estou dizendo aqui que a resistência RP é submetida aqui a uma queda de potencial de 20 volts. E a resistência RC aqui é submetida a uma queda de potencial de 100 volts. Ou seja, eu estou colocando aqui a diferença de potencial. Como o valor aqui de I é constante, o que eu posso fazer aqui, ó? Esse 0 vai cortar com esse 0. Esse resultado ali vai dar 0,2 é igual a RP sobre RC. Eu vou ter aqui que RP é igual a 0,2 vezes RC. Ou seja, esse é o valor da resistência de proteção. O gabarito seria aqui, então, a letra E, 0,2 vezes RC. Mas, na hora da prova, bastaria olhar aqui justamente para esse circuito, foi uma das coisas que eu pensei, né? Pensar em qual que é o valor aqui, inclusive em ohms, de cada resistor, né? Então, se eu tenho que U vai ter que ser igual a R vezes I e o valor de I é constante, então se U aqui, a diferença de potencial foi de 20 volts, eu vou precisar ter uma resistência aqui de 20 ohms, tá? E aqui eu vou precisar ter uma resistência de 100 ohms, beleza? Eu na hora da prova só pensei assim. Aqui eu pensei em a tensão de 120, a queda de potencial aqui foi 20, aqui foi 100, então RP tem 20 ohms, RC tem 100 ohms, que era a resistência inicial, olhando até para esse circuito aqui, né, de 100 volts, e aqui, por exemplo, 100 ohms, né, trabalhando com essas igualdades. Então, se eu tenho que saber o valor de RP em relação a RC, bom, 20 nada mais é do que ali 20% de RC, né, 20% de RC é 0,2. Então, eu tenho aqui que nada mais RP é igual a 20% do valor de RC. 20% aqui de RP nada mais é do que 20 sobre 100, né? Ó, 20 sobre 100 de RC, né? Ou RP é igual a 0,2 valor de RC ali em ohms, se a gente for calcular, tá? Então daria ali para fazer de múltiplas formas. Então a primeira coisa que você deveria ter feito nessa questão seria justamente saber que não é em paralelo, é em série, tá certo?
E aí depois, só relacionar com essa formulazinha aqui do Rui, você poderia ter montado o circuito, você poderia ter analisado a queda de potencial, você poderia, por exemplo, ter colocado valores aqui em ohms para cada uma dessas resistências e ver que RP tem que ter uma resistência menorzinha só para provocar essa primeira queda de potencial, e aí depois a resistência RC de 100 ohms. Você poderia ter feito essa igualdade matemática aqui também, daria certo, né? Você trabalhar com a queda de potencial que RP é submetida, a queda de potencial que RC é submetida e chegar no valor. Então teria muitas formas. Comenta aí qual foi a forma que você fez. Acertou essa questão na hora da prova? Uma boa questão, uma questão boa estilo Enem, tá? Vale a pena aí você praticar e trabalhar em cima dela. Curtiu a resolução, entendeu? Deixa um like. Eu vejo você no próximo vídeo.